Gênesis 11, a partir do verso 1 até o verso 9. Nós falaremos da graça do Senhor e missões através desse texto, queridos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor, nós te damos graças e louvores pela tua palavra que acabamos de ler nesse momento, Senhor. Obrigado pela graça do Senhor derramada na humanidade em todos os tempos, em todas as épocas, Senhor, até chegar a nós. Sabendo que mesmo em tempos de confusão como os que nós vivemos, ó Deus, tu és o Deus que está soberano sobre a história, conduzindo todas as coisas para a glória do teu santo nome. E no final de tudo, ó Deus, todos os povos glorificarão o nome do Senhor. Fala conosco nessa noite, fala com a tua igreja aqui, Senhor. Aos teus pés assentados nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Queridos, em 1971, John Lennon escreveu um dos seus poemas e músicas mais conhecidas, Imagine. Não sei se você conhece a história por trás dessa música, mas quando Lennon escreveu essa canção, ele estava sendo inspirado em sua esposa Yoko. Yoko havia recebido, um ano atrás, um inário cristão de um pastor batista, com vários hinos, como nós cantamos em nossos cultos. E ele percebeu que naquele inário todos os cânticos exaltavam e glorificavam a pessoa de Cristo como sendo a resposta e solução para a humanidade. John Lennon então olhou e viu seus próprios ideais, dizendo: eu preciso fazer um cântico diferente desses. Eu vou tirar essa ideia de um Cristo que vai resolver os nossos problemas, porque na esperança de Lennon, a própria humanidade poderia resolver seus próprios problemas. Então, Imagine, queridos, foi um hino humanista, uma resposta para a própria humanidade, como sendo a solução para os seus próprios problemas. Eu vou citar um trecho que diz assim, em português, obviamente: imagine que não existe um paraíso. É fácil se você tentar. Nem inferno sob nós, acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagina que não existam posses, e eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganâncias ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Por mais que essa música pareça ter um ideal correto de irmandade, de salvação, essa própria música coloca a humanidade buscando nela própria, essa própria irmandade, resolvendo seus problemas através das suas próprias intenções, de um coração que engendra planos para fazer um projeto global para agradar os seus próprios corações. É basicamente isso que essa música trata, queridos. Interessante que quando nós olhamos para o texto que nós lemos diante de nós, perceberemos que é bem similar à compreensão de Lennon, aquilo que os homens que constroem Babel têm em seu coração. Você nota essa irmandade de homens se unindo por um ideal. Por que sermos espalhados pela terra? Por que nós não podemos ser um só povo, com uma só língua,
com um só ideal: fazer o nosso nome célebre e conhecido na terra. É justamente isso que traz destruição e a ira de um Deus santo às orquestrações dos corações humanos, queridos. Para entendermos melhor a passagem, perceberemos que Babel está, na verdade, depois de um momento específico da história, que foi o dilúvio. Lembra os filhos de Noé que restaram, Sem, Cã e Jafé, que se espalharam pela terra para que fossem, na verdade, aqueles que iriam continuar a raça humana depois da ira de Deus sobre a humanidade que se rebelou contra o Criador. Se nós olharmos para o texto, perceberemos, queridos, que no capítulo 10 de Gênesis, se você volta a sua Bíblia um pouquinho aí, perceberá que o texto relata aqui as origens dos 3 povos principais de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Sem, os filhos de Cã e os filhos de Jafé estavam ali como aqueles que iriam se espalhar pela terra para fazer a vontade de Deus, lá de Gênesis capítulo 1 e 2, de se multiplicar e encher o mundo da glória da própria imagem de Deus. Nós olhamos para esse texto aqui, nós temos 70 nações. Na teologia nós chamamos de Tábua das Nações, essas 70 nações escritas no capítulo 10. Mas quando nós chegamos ao capítulo 11, perceberemos que aquela ordem dada a Deus a Noé de outra vez se multiplicar e encher a terra estava sendo desobedecida. As descendências de Noé se juntaram outra vez na região que hoje é próximo ao Irã, Iraque, para se unir numa irmandade, construindo uma torre, uma cidade em que eles pudessem viver. Eles não queriam se dispersar pela terra. Construíram então uma cidade para que sua torre chegasse até o céu e as gerações futuras conhecessem seu nome. O nome bem provável daquele que orquestrou esse plano era Nimrod. Nimrod, queridos, é descendente de Cã, que é pai de Canaã, aquele que Deus amaldiçoou e que não seria o portador da bênção de Deus. Agora perceba uma coisa curiosa no texto: é que os descendentes de Sem, que foram abençoados por Deus através de Noé para trazer salvação e o Redentor para o mundo, eles estão seguindo os filhos de Cã, os filhos da descendência maligna da serpente, para outra vez se rebelar contra o mesmo Criador. Note uma coisa interessante aqui, queridos. Deus havia destruído a linhagem maligna de Caim com o dilúvio. A semente da serpente aparentemente havia sido destruída com toda a água que Deus manda sobre a terra. Mas Satanás tem seus próprios planos e seu próprio povo, e ele faz com que da semente da serpente um dentre os filhos de Noé se esgueire por entre aquela arca, chamado Cã, e dali continuaria a oposição aos filhos de Deus, que até o fim da história deve estar sobre a terra. O que é curioso aqui nesse texto, queridos, é a unidade que eles têm. Diz o texto que eles têm uma só linguagem, e eles usam essa linguagem única para se rebelar contra o Criador. Mas o que nós vimos a partir desse texto também, a segunda parte dele, é a ação de um Deus que, apesar das rebeliões do coração humano, ele sempre intervém para que a sua vontade e o seu plano redentivo caminhem a bom termo. Esse texto fala de graça também, de um Deus gracioso que chama nações a servi-lo. E em nossos dias, em dias tão difíceis como os dias de Babel, em que a humanidade continua em rebeldia contra o Criador, nós queremos convidar você a meditar sobre o tema: a graça de Deus para uma humanidade em confusão. Mas, meus irmãos, qual a base da rebeldia da humanidade, dessa confusão terrível em que nós temos em nosso próprio coração, e como Deus age? Em primeiro lugar, a rebeldia da humanidade é a tentativa de buscar independência do Criador. Volte para o texto, verso 1, deixe sua Bíblia aberta, meditaremos nele agora. Ora, em toda a terra havia uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. Queridos, qual o problema de nós termos uma só linguagem? Qual o problema de nós termos apenas uma língua e que a terra falasse apenas de um modo? O problema, queridos, é que a humanidade pecaminosa sempre usa uma bênção de Deus, que é a própria linguagem, para se rebelar contra o próprio Criador. É isso que nós temos no texto diante de nós. O que é curioso aqui é que a expressão diz uma só linguagem e uma só maneira de falar. Não aponta apenas para o fato de que era só uma língua, a língua falada desde o Éden.
não era apenas um só idioma, mas também uma só maneira de falar, que indica que não existiam variações nessa mesma linguagem. Por exemplo, na nossa língua portuguesa nós temos muitas variações. Se você está aqui no Nordeste, com certeza vai ouvir uma forma de falar diferente no Sul ou no Sudeste. Tangerina, por exemplo, é uma palavra que em outras regiões tem o nome de bergamota, mexerica, outros tipos de laranja. Ou porta aqui ganha um arredondamento maior como porta, mas no Sul. Isso daqui é normal por próprias línguas e o modo como as línguas, de dinâmicas que elas são, funcionam. Mas o texto nos diz que havia uma só linguagem e uma só maneira de falar, para mostrar uma unidade clara em toda a língua da terra. E o que eles fazem? Eles usam essa linguagem para se rebelar contra o Criador. Eles vão para o Oriente, o texto nos diz isso. Diz que eles vão para o Oriente, para a terra de Siná. O texto na Bíblia Revista e Atualizada diz do Oriente, mas algumas outras versões, e o texto original diz para o Oriente ou em direção ao Oriente, ao leste. O que é que isso significa para nós? Para você, talvez uma leitura superficial do texto não tenha feito muito sentido, mas se você observa o que significa o Oriente dentro da revelação bíblica, principalmente no livro de Gênesis, aponta para um lugar de distanciamento de Deus, rebelião, em que a mão e a ira do Senhor está contra esses que vão para o Oriente. Lembra-se de Adão e Eva no Éden, onde Deus coloca os querubins com a espada? Ao Oriente do Éden, para onde ele os lançou, para que não voltassem. Lembra para onde Deus expulsou Caim depois de ter matado seu irmão? Para o Oriente. E aqui, dentro da cultura de Israel, do Oriente Próximo, nesse tempo, era onde habitavam os povos que Israel teria que entrar na terra prometida, ao Oriente, para expulsá-los e tomar a terra da promessa. Então, quando Moisés escreve isso aqui, meus irmãos, há um propósito. Estar ao Oriente, ou ir para o Oriente, aponta para uma geração que em seu coração não queria nenhuma proximidade com Deus. O que eles querem? Rebeldia. Não há um Deus mais que governe sobre nós. Nós seremos deuses sobre a nossa própria vida. Nós dominaremos sobre a nossa própria existência. Era isso que os habitantes de Babel queriam em seu coração, meus irmãos. E o verso 3 continua: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Veja os próximos motivos aqui. Observe que ele diz que há um convite para que eles queimassem tijolos e fizessem aquilo que intentava o seu coração. É curioso, queridos, que na região onde hoje existe talvez a possibilidade de ser Babel, existem vários zigurates, várias torres, que algumas estão de pé até os nossos dias. Talvez alguma delas seja inclusive as ruínas de Babel. É uma região que não tem pedras, só tem barro, argila. Para que você construísse uma torre com pedras, quilômetros precisavam ser deslocados para que as construções acontecessem. E o que é que esse povo faz? Eles desenvolvem pela primeira vez uma tecnologia em queimar tijolos ao sol e usar como pedra, como eles faziam antes na região, mas ao oeste. E essa nova tecnologia é usada para construir aquilo. Lembra dos mandatos criacionais, o mandato que Deus ordena para que eles desenvolvessem a cultura, a tecnologia. Eles fazem isso, mas eles desenvolvem ciência e tecnologia, criados à imagem de Deus, contra o próprio Deus. Observe que diz que eles usaram pedra ou tijolo em vez de pedra, e betume como argamassa. A última vez que o betume foi usado, meus irmãos, foi lá em Gênesis 6 em diante, quando a arca foi construída, um barco impermeável para flutuar. Ou seja, a ideia aqui é que aquele zigurate seria impermeável. O que será que intentava o coração deles? Alguns teólogos e comentaristas talvez dizem: vai que esse Deus envia outro dilúvio sobre a terra, nós estaremos seguros na torre que nós construímos. Ou seja, isso é ainda mais rebelde contra Deus, queridos, porque vai contra a promessa feita a Noé de que ele jamais destruiria a terra com um dilúvio como ele fez a primeira vez. Tudo isso aponta para um coração que desconfia, em rebeldia ao Criador. E o texto termina dizendo: façamos uma torre cujo topo chegue até os céus, para que o nosso nome chegue célebre à presença de Deus, para que as gerações futuras
olhem para a magnitude da nossa obra e exaltem o nosso nome pelo nosso intento, e também para que Deus não nos espalhe pela terra. Qual havia sido a ordem dada a Adão? Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra. Qual a ordem dada a Noé e aos seus filhos? Multipliquem-se e encham a terra. Mas eles dizem: nós ficaremos aqui com um só povo, uma só humanidade, adorando o homem como centro de todas as coisas. Se você estuda um pouco de história, perceberá, meus irmãos, que o que nós temos em nossos dias é, na verdade, uma continuidade de algo que vem de séculos, mas que tem se intensificado dos últimos séculos para cá. Depois das grandes revoluções, como a Revolução Francesa, do renascentismo, de outras correntes, como nós temos na modernidade, século XIX, século XVIII, século XIX, o homem buscou se tornar o centro de todas as coisas. Depois das grandes revoluções industriais, com o desenvolvimento da tecnologia, com as grandes conquistas da humanidade, nós terminamos o século XIX, o início dos anos 1900 também, meus irmãos, com a ideia de que nós chegamos à maioridade. Qual era a maior frase, talvez, que nós ouvimos nos últimos anos em relação a não existir Deus? É que se nós não conseguimos provar na ciência que há um Deus que existe sobre nós, esse Deus não existe. Por que nós precisamos mais de religiosidade? Por que nós precisamos de igrejas, de clérigos, pastores? Por que nós precisamos de alguém que nos diga o que fazer ou não fazer, se nós agora atingimos o que nós desejávamos com a própria tecnologia, com a própria ciência, com as grandes vacinas que foram ofertadas ao mundo nos últimos séculos? A humanidade começou a perceber e pensar que a sua autossuficiência garantia segurança em um mundo de desgraça como nós vivemos. A humanidade chegou até nós, meus irmãos, com toda essa autoconfiança, e é por isso que nós fazemos tantas vezes a mesma coisa. Nós não somos fruto de um movimento atual, mas nós hoje pensamos com esse desenrolar dos séculos até nós aqui. Você olha para a humanidade em que nós vivemos e percebe como Deus está distante dos nossos ambientes seculares, vamos dizer assim. Como Deus está distante, por exemplo, da educação. Como nós podemos ensinar tudo aos nossos filhos, às nossas crianças, menos o que a palavra de Deus ensina. Como nós podemos ensinar qualquer ideologia maldita do inferno, menos a Sagrada Escritura. Como Deus está expulso da academia. Afinal, não há intelectualidade com Deus. Como Deus foi expulso, queridos, dos nossos lares. Percebeu como nós vivemos de modo impiedoso tantas vezes? Inclusive cristãos que se trancam em suas casas depois de dias de trabalho, que não pensam no Senhor uma semana inteira, que criam seus filhos como se não existisse um Deus, que vivem um casamento sem a presença do Senhor em sua casa. E nós construímos pequenas torres de segurança. Construímos torres através do nosso trabalho, concursos, empregos que nós temos. Construímos torres através de sistemas de saúde para a nossa casa, para a nossa família. Já percebeu como a nossa sociedade, inclusive a nossa igreja, é secularizada? Como o secularismo tomou conta não apenas de nações europeias, mas do nosso país, e cada vez mais das nossas cidades maiores. Como as pessoas vivem como se não existisse Deus sobre eles, a quem eles têm que prestar contas um dia na eternidade. Como nós retiramos Deus de tudo, e quando nós queremos que no final das contas Deus nos abençoe e derrame graça sobre nós. Deus foi excluído da sociedade, queridos. Deus foi transformado em um gênio que nós colocamos aqui dentro desse ambiente, mas que fora dessas paredes, nos meios da sociedade, não cabe mais. Nós estamos distantes de um Criador, porque nós queremos que nós mesmos dominemos sobre o nosso próprio coração. Sabe por que nós fazemos isso? Pela tentativa maligna da nossa alma, de querermos ser iguais a Deus, como fez a nossa primeira mãe no Éden, de querermos ter domínio sobre a nossa vida, segurança, criar a nossa própria vida, sem depender de ninguém além de nós. E tudo isso mostra essa sociedade fazendo isso. Olhe para as grandes orquestrações mundiais, olhe para a ONU, olhe para os países, para a união deles, olhe para essas guerras que nós temos diante de nós. O que são elas, queridos? É uma humanidade que caminha para longe de um Deus, achando que aquilo que eles fizeram e que suas próprias convicções acham pode levá-los à maioridade, estar distantes do Senhor.
O tempo inteiro, até o final da história, toda a humanidade, assim como Babel, continua em rebeldia contra Deus. Não é por acaso que Babel é o próprio apontamento para a Babilônia. Seria a mesma cidade orquestrada pelo mesmo homem chamado Nimrod. E você já notou como no Apocalipse, Babilônia é justamente o sistema que estará presente no mundo quando Cristo vier. Um sistema que se rebela contra o Criador de todas as coisas. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, apesar da humanidade se rebelar contra o Criador, a rebeldia da humanidade é restringida por um Deus que governa todas as coisas. Volte para o texto, veja do verso 5 em diante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Note agora a continuidade do texto. Você percebeu que parece que Deus está dormindo até esse momento? Deus parece não intervir na construção da torre. Deus parece não intervir no fato deles se mudarem para o Oriente. Deus parece estar apenas observando dos céus calado, sem agir de modo nenhum. Mas perceba que Ele age no tempo certo. Que Deus, meus irmãos, é especialista em permitir que os homens construam suas torres até certo ponto, para derrubá-los dali. E é isso que Ele faz. Nesse momento Deus intervém. Diz o texto que Ele, no concílio da Trindade, diz que desceu o Senhor para ver a torre que os homens edificavam. E aqui nós temos a língua hebraica com a ironia clara, queridos. Qual era o intento do coração daqueles homens? Fazer uma torre cujo topo chegasse até os céus. O que é que Deus precisa fazer para ver a torre? Ele precisa descer e baixar até ela para que pudesse enxergá-la. Obviamente o Senhor conhecia, meus irmãos, sabia, Ele vê todas as coisas, mas a ideia é que Deus mesmo está zombando daqueles homens. Era tão minúscula a torre que os homens intentavam fazer, que Ele tinha que descer para zombar e ridicularizar aqueles homens. É por isso que o salmista diz isso. O salmista olha e diz que quando os homens intentam e fazem acusações, se levantam contra o Criador, ri-se aquele que está nos céus, o Senhor zomba deles. E o texto continua dizendo que se Ele não dispersasse aqueles homens pela face da terra, provavelmente o que aconteceria seria outro dilúvio, porque eles não seriam restringidos de modo nenhum. Então o verso seguinte, o verso de número 7 diz: vinde outra vez, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Se a linguagem era o meio principal pelo qual os homens mantinham-se ali unidos uns aos outros, se rebelando contra Deus, é nesse ponto que Deus precisa tocar. Deus intenta descer e diz que Ele convida ali, a probabilidade é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, compreendendo o seu propósito redentivo na história, Ele diz: nós vamos descer e confundir a linguagem da terra. Eu acho muito interessante o reverendo Augusto Nicodemos comentando esse verso, que ele diz que aqui há aparentemente outra zombaria de Deus. Perceba, Deus não destrói os planos fazendo algo glorioso aos olhos humanos para destruir os intentos do coração dos homens. Ele não mata o corpo do homem para que isso aconteça. Ele diz, Ele pega um dos menores órgãos, coloca uma cãibrazinha na língua do homem, e isso produz uma destruição total nos intentos do seu coração. De modo que o engenheiro dava ordem em uma língua, o pedreiro entendia em outra, o ajudante em outra, e assim toda a torre foi dispersada. Deus apenas fez esse pequeno ato para que os corações humanos fossem dispersos. E o verso 8 continua dizendo: destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Qual era o propósito de Deus? Encham a terra, se multipliquem, se espalhem nela. O que é que Deus está fazendo aqui, queridos? Ele está dispersando e espalhando as nações, como era o seu propósito desde o começo. A sua vontade soberana e criativa é colocada em ordem aqui, para que Deus cumpra o seu propósito. Verso 9 termina dizendo: chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Observe o nome que é dado à cidade. Babel não é o nome dado pelos construtores, mas é dado apenas depois que a torre
é cessada a construção. E o nome é Babel. Aqui um trocadilho, meus irmãos, porque na língua hebraica a palavra Balal é a palavra que significa confusão. E Babel é uma variante dela. É como se Deus estivesse dizendo assim: e na confusão o Senhor confundiu a confusão de toda a terra. É bem interessante essa expressão usada aqui no original. O que é que Deus faz? Ele entrega os homens que se rebelam contra Ele a própria confusão do seu coração. Deus não precisa trazer outro dilúvio aqui, queridos. Ele só precisa entregar ao homem ao seu próprio coração enganoso e pecaminoso, cheio de confusões. E o próprio homem fará o seu próprio trabalho em se dispersar, como era a vontade soberana do Senhor. Observe que o texto termina dizendo que outra vez o dispersou pela superfície. Ele repete isso 3 vezes, para mostrar que é o intento do Senhor, cumprido aqui, em dispersar os povos, em cumprir a sua vontade. Deus está fazendo a sua intenção prevalecer, Ele age, intervém na história humana. Isso se refere aos nossos tempos também, queridos. Eu falei um pouco de história agora há pouco, quando nos séculos 18, 19, o homem disse: nós chegamos à maioridade, não precisamos de Deus. Lembra em que tempos nós vivemos? Nosso tempo é chamado de pós-modernidade, meus irmãos, ou o tempo que vem depois da modernidade. A pós-modernidade começa a partir do século 20. Sabe por que a pós-modernidade começa? Porque aquela humanidade que disse: nós chegamos à maioridade, no início do século passado fez uma guerra, foi atacada por uma pandemia, a gripe espanhola, que matou milhões. No meio do século, uma outra guerra que matou outros 50 milhões. Depois outras e tantas outras guerras que chegaram a mais de 100 milhões de mortos. A própria humanidade olhou para seus feitos e disse: não há esperança no homem, não há esperança e maioridade na própria raça humana. O próprio homem se decepciona consigo mesmo e diz: nós não podemos olhar para nós mesmos. Toda essa ideia que nós temos de que não há uma verdade absoluta, que as verdades dos homens não podem ser confiáveis, é o próprio homem dizendo: nós não chegamos a lugar algum. O próprio Deus, meus irmãos, se encarrega em permitir que essas coisas, e ordena essas coisas para a humanidade, para mostrar a nós mesmos: vocês não têm poder e força em vocês próprios. Meus irmãos, 4 anos atrás nós vivemos um momento difícil. Vocês viveram, eu vivi. Quantos de nós perdemos pessoas queridas com o Covid, com a pandemia que veio sobre nós? Quanta tristeza, quanta morte. Por mais que muitos dizem: não, isso aí foi coisa do acaso. Não, queridos, há um Deus que governa sobre tudo, e inclusive isso foi a ação de um Deus que governa sobre tudo, para dizer para nós: onde estão as forças humanas contra o meu poder, contra a minha vontade? Onde está o homem que se levanta contra Deus fazendo suas próprias torres? Eles não chegam ao lugar algum. O Senhor zomba deles. O Senhor é o Deus que continua intervindo na história, meus irmãos. O Senhor é o Deus que é especialista em nos derrubar das nossas próprias torres, para mostrar que não há em nós esperança. Não há esperança na humanidade caída, longe de um Criador, a não ser olhando para alguém que está além dela. Deus sempre intervém para que a sua vontade prevaleça. É isso que Ele está fazendo. Mas eu faço uma pergunta para vocês: onde é que está a graça nesse texto? Onde é que está a misericórdia de Deus às nações nesse texto? Se ele termina de fato aqui, não há esperança, não há paz. Há apenas um Deus que frustra os desígnios humanos, e parece que termina por aqui. Eu queria ler com vocês o início do capítulo 12 de Gênesis, que vai dar para nós a indicação por que Deus faz isso. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você prestar bem atenção no seu texto, perceberá que quando nós terminamos o capítulo 11, verso 9, no capítulo 10, Deus traz uma descendência. De quem é a descendência descrita aí? Presta atenção na sua Bíblia. A descendência de Sem, meus irmãos.
daquele filho de Noé que Deus havia dito que traria dele o Salvador a esse mundo. Se você olha para esse texto aqui, percebe onde está a esperança lá de Gênesis 3,15, onde está o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Isso parece cair por terra, até que quando nós vemos toda essa confusão criada pelo próprio Deus, o verso 10 em diante, Deus traz uma linhagem do nada, ou aparentemente do nada, e essa linhagem é desenvolvida até chegarmos a um homem chamado Abrão, que vem da linhagem de Sem. Ele tira esse homem da sua terra, da sua parentela, manda para outra terra. Por que é que Deus dispersa as nações, meus irmãos? É porque Deus quer trabalhar com uma das nações específicas e um povo específico, a fim de que as demais nações da terra sejam alcançadas pela graça de um Deus misericordioso. Apesar da confusão criada por Deus parecer o fim e a desgraça para as nações, Deus está sendo gracioso, as espalhando para trabalhar com uma micronação, para alcançar o macro, as nações da terra, pela graça de Deus. E veja o que ele faz. Diz que ele chama um povo e um homem, dizendo: tu serás uma bênção, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Você nota que o intento do coração dos de Babel era: façamos uma torre para que nosso nome seja grande na terra. Deus pega um homem que não queria fazer o seu nome grande, diferente dos de Babel, e ele mesmo promete engrandecer o seu nome através de redenção. E é por isso que ele diz: em ti serão benditas as famílias da terra. Deus está separando uma delas, uma dessas famílias. A palavra família aqui é nações, para pegar aquelas 70 nações de Gênesis 10, que estavam dispersas agora pela terra, longe de Deus, longe da promessa do Salvador, e redimi-las e resgatá-las pela sua graça e misericórdia soberana. Deus sempre faz isso, meus irmãos, para que no final da história a glória seja dada ao seu nome. E é por isso que isso continua e vai sendo desenvolvido com os séculos. Quando vem o Redentor do mundo e ele é morto, crucificado e ressurreto, lembra o que acontece em Atos capítulo 2? O Senhor derrama o Espírito Santo e eles passam a falar em outras línguas, e ali estavam homens que eram da Frígia, Panfilha, Capadócia, Ásia, Bitínia, do mundo inteiro, até da África. E quando ouviram discípulos falando em outras línguas, eles perguntavam: não são esses varões galileus, como pois falam em nossa própria língua materna os desígnios e grandezas de Deus? O Evangelho foi pregado para todas as nações no dia em que o Senhor derrama o seu Espírito e cumpre a obra de Cristo sobre tudo. O que antes era confusão, meus irmãos, em Pentecostes é graça e unidade de um só povo, unido com uma só língua na presença de Deus eternamente. E essas línguas não serão destruídas, essas línguas não serão acabadas, meus irmãos. Promessa é que um dia, quando vier o Cordeiro, diante dele estarão homens de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, adorando em sua própria língua o Cordeiro de Deus que está assentado no trono. Sabe o que acontecerá a essa grande Babilônia, a essa grande Babel que está nesse mundo, a esse mundo perdido e rebelde contra o Criador, queridos? Ele virá com poder e glória, como reto juiz, e colocará todas as nações em intentos malignos debaixo dos seus pés. O livro de Apocalipse termina dizendo que o seu fogo e a sua fumaça não parará de subir aos céus pelos séculos dos séculos. Mas o seu povo, a sua igreja, aqueles que são dele, a palavra de Deus nos diz que adorarão com todas as línguas diante do Cordeiro, na própria cidade, não construída pelas intenções humanas, construída pelo próprio Filho de Deus, que subiu para nos preparar lugar. É a nova Jerusalém que desce dos céus, é a noiva bendita e gloriosa do Cordeiro, que vem gloriosamente sobre todas as coisas, meus irmãos. É essa esperança do povo de Deus, é a esperança que nós temos, uma cidade gloriosa. E é por isso que, olhando para o mundo em causa em que nós vivemos, sabe qual deve ser o nosso desejo? É fazer o seu nome conhecido por entre as nações, é olhar para as nações da terra, para os povos que estão distantes do Criador, para nações da terra que estão afastadas do Salvador Jesus Cristo, em todos os cantos desse mundo, e pregar para eles, dizendo que no Cordeiro de Deus há esperança
e uma cidade eterna construída para todo aquele que nele crê. Quando o Senhor chama o seu povo, Ele chama o seu povo para ser uma resposta à Babel desse mundo. Ele chama você e a mim, queridos, para anunciarmos esse evangelho. Ele chama a quarta igreja presbiteriana de Garanhuns a se envolver com isso. A cada crente, a você como crente em Jesus Cristo, a ser bênção. Bênção como o Senhor chamou Abraão para ser, a fim de que os povos e aqueles que estão ao redor de nós possam servir e adorar o Cordeiro, possam anunciar às nações e às línguas distantes que o Cordeiro vai ser adorado. Meus irmãos, o nosso intento em sair do Brasil próximo ano a ir para a África pregar o Evangelho de Cristo não é outro. Não é porque é bonito fazer missões, não é porque as almas precisam de Cristo, não. É porque o Cordeiro de Deus merece toda glória e toda adoração. É porque o plano dele concorre para que a glória dele seja manifesta. É por isso que nós pregamos, anunciamos esse reino. Deus separa um povo dentre os dispersos desse mundo para isso, e nós fazemos parte desse povo. Eu queria terminar, meus irmãos, aqui trazendo uma outra música. Eu comecei falando daquela cidade e daquele reino construído por John Lennon em Imagine, em que haveria uma irmandade de homens, em que a paz seria buscada pelas próprias orquestrações do homem sem Deus. Deixa essa música para lá. Um cantor cristão chamado Janires, algumas décadas atrás, escreveu uma música chamada Casinha, os mais velhos talvez lembrem dela, que ele conta uma utopia desse mundo distante de Deus, de uma Babel contra o Senhor, de desgraça nas ruas, de miséria. Mas ele termina aquela música dizendo o seguinte: atrás desse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz e o caminho nos ensinou o amor. O amor. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho ouvido aqui nessa noite, que aponta para o Cordeiro de Deus, que cumpriu o plano glorioso de nos fazer teu povo, para que nós pudéssemos abençoar as nações e famílias da terra pela tua palavra, porque no final da história, Senhor, tudo concorrerá para a tua própria glória. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez parte do teu povo. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a alegria preciosa de ter nos unido dentre os povos dispersos da terra para louvar e te adorar. Que nós sejamos bênçãos para aqueles de outras línguas que não conhecem o Senhor ainda, para que nós possamos estar juntos diante do Senhor na eternidade. Faz a tua igreja aqui abençoadora nisso, ainda mais como já tem sido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.